Em 2010, a Companhia das Letras começou a lançar os livros traduzidos direto do alemão de Sigmund Freud, coordenados pelo Dr. Paulo César de Souza. Chega em 2025 o último livro, que também é o primeiro. Um livro chamado Textos Pré-Psicanalíticos, de 1886 a 1896, reúne diversos textos do criador da psicanálise antes da psicanálise ser psicanálise. E eu tive a honra de conversar com o Dr. André Caroni, que também fez parte desse ciclo de traduções e traduziu o projeto para uma psicologia científica. Um texto extremamente difícil e importantíssimo. O Dr. André Caroni é filósofo e tradutor renomado, filho de Modesto Caroni, que traduziu Kafka, e Marilene Caroni, que traduziu Freud. Ele nos entrega um trabalho impecável. E é exatamente com o André Caroni que eu converso agora. Essa tradução do projeto foi muito importante. Eu não tinha a menor intenção de traduzir um dia o projeto de uma psicologia, né? Esse manuscrito inédito que o Freud redigiu em 1895, mais ou menos na época em que ele começava a planejar a redação da interpretação dos sonhos, e que ele abandonou poucas semanas depois, e que só foi resgatado como manuscrito mais de 50 anos depois. Foi resgatado quando o Freud já tinha 80 anos de idade, quase, e só foi publicado em 1950, né, pela primeira vez. Eu traduzi esse texto justamente porque eu recebi esse convite. A minha relação com a língua alemã e com a tradução de Freud começa muito cedo, na verdade, porque, enfim, minha mãe, Marilene Caroni, psicanalista, tradutora, começou a traduzir a obra do Freud para o português na década de 1980. Naquela época, a obra do Freud não se encontrava em domínio público, ou seja, os direitos de publicação haviam sido adquiridos para a língua portuguesa por uma editora, a editora Imago, né? Eles só passaram para o domínio público em 2010, e ela começou a traduzir mesmo assim. E ela tinha o projeto de fazer uma coleção de obras do Freud, uma nova edição das obras do Freud em português. Não era uma coleção de obras completas, e ela, de fato, deu início a esse trabalho. E ela faleceu, né? Ela faleceu em 1987, deixou várias traduções prontas, algumas delas publicadas apenas em revistas acadêmicas, né? As traduções delas são, de fato, um marco na história da tradução da obra do Freud para o português. E eu fiz o meu primeiro contato com essa questão ali, né? Quando eu era adolescente, eu comecei a estudar alemão e comecei a formar um interesse, enfim, tanto pela psicanálise quanto pela língua alemã, e também um interesse pela literatura e depois pela filosofia. Mas a tradução representava, a atividade da tradução representava uma espécie de ponto de convergência de todos os meus interesses. E eu, de fato, nessa época, mais ou menos nessa época, alguns anos depois, eu tive contato justamente com o Paulo César de Souza, que finaliza agora essa publicação das obras completas do Freud em português, traduzidas por ele, mas, na verdade, ele começou a traduzir o Freud para o português em 1989, né? Então, ele de fato dedicou toda uma carreira, né, à tradução das obras do Freud para o português, não apenas do Freud. Ele traduziu outros autores de língua alemã também, né? Mas, enfim, o projeto Freud começou muito cedo para ele. O projeto começou muito cedo, que ele conseguiu encerrá-lo agora. E eu fiz contato com ele. Foi um encontro decisivo para mim, porque eu aprendi muita coisa com Paulo César. Eu acompanhava seminários que
que ele oferecia à época na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, sobre tradução. Eu tive a oportunidade de acompanhar as pesquisas que ele realizava e que resultaram num livro chamado As Palavras de Freud. Enfim, eu me tornei professor, eu fiz a minha carreira acadêmica também, né? Mas sempre tive em vista a perspectiva da tradução. Com a abertura, né, com a passagem da obra do Freud para o domínio público em 2010, abriu-se, né, uma perspectiva muito valiosa também da inovação editorial, também da pesquisa editorial. E com o tempo eu me dei conta de que seria muito, de que representaria talvez uma novidade de fato, pesquisar algumas edições originais, né, dos textos do Freud, né? E com isso eu acabei me dirigindo especificamente para três textos que foram publicados no intervalo de 5 anos, né? A Interpretação dos Sonhos, A Psicopatologia da Vida Cotidiana e Os 3 Ensaios para uma Teoria da Sexualidade. A Interpretação dos Sonhos foi publicada em 1900, A Psicopatologia em 1901 e Os 3 Ensaios para uma Teoria da Sexualidade em 1905. Esses 3 textos, que são textos clássicos, que sempre foram apresentados pela história da psicanálise, e aí incluindo o depoimento do próprio Freud a respeito da sua obra, como textos fundadores, né, e como textos que definem um caminho, né, ou que abrem caminhos fundamentais no interior da própria obra do Freud, ou seja, a partir desses textos, não apenas deles, mas fundamentalmente a partir deles, né, torna-se possível pensar a teoria psicanalítica, pensar a prática psicanalítica, a clínica psicanalítica, no interior da própria obra do Freud, né, a obra que foi publicada posteriormente a essa data, né, a esse intervalo de 1900 a 1905, né, e nós temos, né, enfim, dentro dos debates, né, sobre o Freud, né, nós temos o costume de fazer uma referência à obra junto com a data, né? Então, a Interpretação dos Sonhos é o grande texto de 1900, né? Foi publicado em novembro de 1999, mas ele é de 1900, editorialmente falando. É o texto que traz a autoanálise do Freud, a descoberta do sentido dos sonhos, a primeira formulação de uma teoria do inconsciente, de uma teoria do aparelho psíquico. É um texto fundador e é um texto que foi elaborado nos anos anteriores e publicado em 1900. Em 1901, logo em seguida, nós temos a Psicopatologia da Vida Cotidiana. E depois nós temos os 3 Ensaios para uma Teoria da Sexualidade, que é o texto que põe, né, que traz à luz uma série de questões que já vinham sendo exploradas ou investigadas, né, dentro da teoria das neuroses, né, relacionadas ao papel fundante da sexualidade na etiologia das neuroses, né, e que ali é formulado, né, de uma maneira formulado no interior de um tratado, né. Os 3 ensaios, na verdade, são um tratado, né, um pequeno tratado. Acontece que esses 3 textos receberam várias edições em vida. A Interpretação dos Sonhos foi republicada 8 vezes, né? Nesse percurso, das 8 reedições, o Freud não modificou apenas 2 dessas edições. Ele não fez acréscimos ou modificações à 6ª e à 7ª edição do livro. Mas ele fez questão de escrever um pequeno prefácio a essas edições, esclarecendo que o editor informou a ele que não seria possível fazer alterações. Uma dessas reedições da Interpretação dos Sonhos, que é uma edição não numerada, restabelece o texto original de 1900 e retira todos os acréscimos das edições posteriores e coloca num volume anexo. Então,
Existem trechos que foram deslocados de um capítulo para o outro, né, nesse percurso, ou seja, o que nós conhecemos de fato é a edição de 1930, não é a edição de 1900. Eu comecei a pesquisar essa edição de 1900 e fui percebendo todas essas diferenças, né? Muitas dessas diferenças, se não todas, né, estão indicadas, por exemplo, pelas traduções brasileiras. Se você pegar a tradução brasileira do Paulo César de Souza, vai estar lá indicado, olha, esse parágrafo é de 1930, esse parágrafo é de 1911, esse parágrafo é de 1909, essa palavra entrou em tal edição e tal. E, enfim, o mesmo vale para outros trabalhos publicados pelo Freud, né? Ou seja, essas indicações estão disponíveis, mas nós não temos, de fato, né, o acesso a essas edições originais. A Psicopatologia da Vida Cotidiana recebeu 10 edições em vida pelo Freud. A edição original de 1901 não representa um livro. A Psicopatologia da Vida Cotidiana foi publicada em 1901 como um artigo numa revista científica. Um artigo relativamente extenso, de 81 páginas, mas era um artigo. Um artigo, enfim, como vários que nós vemos publicados por revistas acadêmicas até hoje. 3 anos depois, o Freud transforma esse artigo em livro, ele altera o título do trabalho, né? Começa a fazer modificações e esse livro ganha vida e ele vai crescendo, até virar um volume de 320 páginas. Mas a edição original era um texto de 80 páginas, um texto que tinha uma série de peculiaridades, uma numeração diferente de capítulos, uma numeração diferente de exemplos, uma distribuição diferente, em muitos casos, dos exemplos que estão em cada capítulo, e uma série de pequenas mudanças, né, ou seja, de pequenas correções que iam sendo feitas com o passar do tempo e que acabavam se perdendo no meio dessas modificações editoriais todas. Então, a partir desse meu contato com essas edições originais, desses 3 trabalhos, eu propus, né, à editora, né, a editora Blucher, a publicação das versões originais desses 3 textos, da interpretação dos sonhos, da psicopatologia da vida cotidiana e dos 3 ensaios. A tradução da psicopatologia da vida cotidiana é a primeira etapa, né, desse projeto. Então, a edição que nós publicamos não coincide, de fato, com a edição que outras editoras brasileiras já publicaram do mesmo texto, porque o nosso texto, enfim, a nossa versão, dizendo assim, reproduz apenas o texto da revista, o texto original. As outras traduções reproduzem a última versão autorizada pelo autor, né? A edição final, no caso da psicopatologia, a edição de 1924, e a edição completa para quem quiser conhecer, para quem quiser de fato investigar aquilo que o Freud falou a respeito da psicopatologia da vida cotidiana, você efetivamente tem que ver lá a edição de 1924. Mas é só na edição de 1901, nessa edição original, que nós entendemos como, afinal de contas, o Freud descobriu a psicopatologia da vida cotidiana, o que acontecia, o que ele pensava no momento em que ele se deu conta de que os lapsos, de que os esquecimentos, de que as trocas de palavras possuíam um sentido, que esse sentido podia ser retraçado a fontes inconscientes e que existia algum tipo de conexão entre a explicação que podia ser oferecida para esses lapsos, né, e as explicações que eram oferecidas por ele próprio para os sonhos e para os sintomas histéricos, para a neurose obsessiva, para as outras formas de neurose. A leitura das versões originais permite a compreensão deste processo, desse trabalho de descoberta.
né? Enquanto que as edições finais, elas são, enfim, o resultado final enfim, de uma pesquisa, né? De uma investigação. Os 3 ensaios para uma teoria da sexualidade são o texto mais comentado e mais discutido em termos editoriais na história das obras do Freud. Porque Freud fez uma série de modificações muito claras e muito cirúrgicas, eu diria, no texto, que apontam com clareza as modificações conceituais que foram aparecendo nesse percurso. Então, por exemplo, quando nós estudamos a história da psicanálise, a história da formação das ideias do Freud, nós logo percebemos que, nós sabemos, por exemplo, que em 1914 ele escreve um ensaio teórico fundamental, que é a Introdução ao Narcisismo. Antes de 1914 não existe praticamente nenhuma referência na obra do Freud à noção de narcisismo. Ele fala de passagem em 1912 a respeito de um narcisismo, mas ele não chega a conceituar propriamente essa noção. Ele vai falar em pulsão de morte pela primeira vez em 1920. Mas, se nós voltarmos lá para o texto dos 3 ensaios, que foram publicados pela primeira vez em 1920, nós vamos encontrar referências ao narcisismo, o papel do narcisismo na sexualidade infantil. Nós vamos encontrar referências à pulsão de morte. Nós vamos encontrar uma elaboração, vamos dizer assim, mais pertinente, né, das noções de sadismo e de masoquismo, enquanto que, na verdade, mesmo sabendo que em 1905 o Freud não dispunha dessas noções. Essas categorias psicanalíticas ainda não tinham sido inventadas, mas elas aparecem lá no texto, né, como correções. Então, é evidente que o texto, a edição final de 1925 dos 3 ensaios para uma teoria da sexualidade é um texto psicanalítico fundamental, mas é um texto que não nos permite compreender efetivamente como que o Freud descobriu, né, a noção de sexualidade infantil, o que estava acontecendo na cabeça dele quando essa noção surgiu e ele colocou, né, esse trabalho pela primeira vez no papel. Então, o trabalho que eu tenho feito consiste em resgatar essas edições originais, essas primeiras edições. Na verdade, quer dizer, esse fenômeno é um fenômeno relativamente comum no campo das ciências humanas, especialmente nesse período e no período, vamos dizer, no período dos 50 anos anteriores. Basta lembrar aqui que o primeiro livro do Capital, do Karl Marx, né, recebeu 3 edições, né, que foram amplamente modificadas, pelo menos em alguns trechos foram amplamente modificados pelo autor, né, e curiosamente eles foram modificados em função da publicação de uma tradução francesa. E o contato do Marx com o tradutor francês e a observação dos resultados e do impacto do livro após a sua publicação na França, fez com que ele reelaborasse o texto, né, em alemão. Alguma coisa dessa ordem acontece também na psicopatologia da vida cotidiana, porque o Freud acrescenta vários exemplos que são levados a ele por psicanalistas, especialmente, né, em 1901 não havia psicanalistas, havia apenas um psicanalista, que era o próprio Freud. Ele começa, nas edições posteriores do livro, a acrescentar exemplos, exemplos que foram recolhidos por integrantes do movimento psicanalítico. Um desses integrantes era justamente o tradutor americano
da psicopatologia da vida cotidiana, que era o Brill. Não, era o Brill, né? Que levou o Freud para os Estados Unidos. O que acontecia? O Brill inseriu exemplos novos na tradução americana da psicopatologia, né, com autorização do Freud. E aí, na edição alemã seguinte, o que fazia o Freud? Ele ia lá na tradução inglesa, na tradução americana, pegava esses exemplos que já tinham sido modificados antes e colocava na edição alemã. Muitos dos exemplos, né, que aparecem nas edições posteriores do livro já circulavam nas revistas psicanalíticas, né? Eram artigos ou pequenas publicações das revistas e o Freud simplesmente transportava para dentro do livro dele. Muitas vezes algumas publicações dele próprio. Ele publicava um trechinho ali como artigo, depois ele pegava esse artigo e colocava dentro do livro. Então esse movimento era algo comum. E na verdade, quer dizer, todas essas metamorfoses também acabam desaparecendo para os nossos olhos quando nós temos, vamos dizer assim, a imagem cristalizada, né, da obra completa, da obra clássica, né, da obra que foi do texto que já foi estabelecido, né. E nesse caso não se trata propriamente de um texto que foi estabelecido, né, de maneira definitiva, né? Ele foi se transformando ao longo do tempo. E isso, eu acredito que isso tenha também um certo impacto sobre as concepções a respeito da tradução da obra do Freud. Enfim, argumenta-se, né, há muito e muito tempo, né, pelo menos desde a década de 1950, né, que a obra do Freud possui uma linguagem técnica que precisa ser acompanhada de maneira rigorosa e que não se deve, né, que o tradutor não deve fazer concessões à elegância do estilo ou à fluência da escrita do Freud em alemão, em prejuízo do rigor conceitual. Bom, eu vou deixar de lado aqui a validade ou a pertinência da natureza dos termos que estão estabelecidos nessa oposição, mas o fato é que nós podemos identificar, na verdade, sem grande dificuldade, que o Freud não domina, né, inteiramente o seu próprio vocabulário, né? Eu não faço essa afirmação de modo algum para rebaixar, né, o autor, mas a escrita do Freud é uma escrita exploratória, né? É a escrita de um autor que precisa elaborar, né, verbalmente as suas hipóteses para descobrir o significado das ideias que ele quer apresentar, né? Ou seja, no caso do Freud, os processos de elaboração intelectual, né, e de registro, né, de registro escrito dessas ideias, dessas elaborações, não são separados, né? Ele escreve enquanto pensa e ele pensa enquanto escreve, né? Então, é muito difícil, na verdade, nós encontrarmos definições cristalinas ou indubitáveis elaboradas pelo próprio Freud para alguns conceitos fundamentais elaborados por ele. Se nós pesquisarmos, nós vamos perceber duas coisas. Em primeiro lugar, que em muitas dessas ocorrências o Freud emprega essas palavras sem oferecer uma definição clara, e que nas vezes em que ele se propõe a fornecer uma definição
para essas palavras, ele nunca se limita a uma única definição. E por que isso acontece, né, na minha compreensão? Porque o Freud não possui uma concepção instrumental a respeito da linguagem teórica, né? A linguagem teórica, ela é maleável, né? Ela permite interpretações, ela permite compreensões muito diferentes, e ela não está separada dessa natureza meio polimorfa, né? E infinitamente móvel, né? Da própria língua, né? Quer dizer, nós estamos conversando aqui, o significado das palavras vai sendo definido e vai sendo transformado à medida que nós empregamos essas palavras, né? E no caso da psicanálise não se passa algo diferente. É evidente que é necessário ter um certo rigor, ou pelo menos é necessário acompanhar com certo rigor uma série de noções que são importantes para a psicanálise do Freud. Na verdade, nós não temos como trabalhar nas condições em que ele de fato trabalhava. Ele não tinha condições de ser comentador da sua própria obra e nem comentador do seu próprio vocabulário. E ele, como autor, evidentemente, não tinha um poder autocrático, né, sobre o significado das palavras que ele empregava. Só alimenta a ilusão desse poder quem é um mau escritor. Você imagina que você tem poder para retorcer as palavras e fazer com que elas signifiquem apenas aquilo que você queira que elas signifiquem. Nós não podemos, de modo algum, né, reduzir aqui o alcance do trabalho de tradução da obra do Freud à tarefa da comunicação. Quer dizer, não se trata apenas de comunicar um conteúdo, né? Esse conteúdo possui uma expressão, né? E uma expressão que é muito rica, né? Mesmo, especialmente ali onde ela parece ser pouco complexa, onde ela parece ser extremamente didática. Você tem muita razão quando você diz que o Freud quer parecer didático, né? E, em certo sentido, ele de fato é, né? Mas o problema é que ele não é apenas didático. Onde ele é didático, ele também deixa o rastro, né, de uma série de investigações ou de uma série de explorações que ficam sempre a meio caminho, né? Então, assim, existem muitas coisas que o Freud nunca diz por inteiro nos seus textos, né? E aí, óbvio, se você atrela a questão da tradução a uma disputa entre escolas psicanalíticas ou a disputa de um legado de alguma escola pós-freudiana, muita coisa se perde. O que se ganha, o que se anuncia como um ganho, por exemplo, eu entendo que o mais importante no caso do Freud seja não transformar em sujeito quem não aparece como sujeito gramatical, e que o resto você consegue acomodar, né, em termos de linguagem, né? E que esse elemento precisa ser considerado de uma forma mais ampla em termos de tradução da obra do Freud também. Porque, com muita frequência, nós percebemos no texto do Freud que os sujeitos gramaticais são os processos psíquicos, geralmente inconscientes, que estão em curso. Os sujeitos gramaticais só raramente são as pessoas que estão envolvidas naquele processo. Então, assim, é o recalcamento, é a repressão, é a angústia, né, que, de alguma maneira, afetam uma certa pessoa, um indivíduo, que vai aparecer como complemento
ou vai aparecer como objeto gramatical. E por que isso acontece? Porque nós, dentro da concepção freudiana, né, nós somos, a nossa consciência né, o nosso eu, os nossos eus são objetos, né, de uma estrutura psíquica, né, que nós não podemos, uma estrutura psíquica a qual nós não temos acesso, e a qual muitas vezes, mesmo quando nós temos consciência, nós temos conhecimento intelectual a respeito do que se passa nesse plano, nós não sabemos lidar com ela, nós não conseguimos impedir que ela se imponha. Então, quer dizer, essas inversões, essas modificações, elas precisam ser contempladas pelo trabalho de tradução. Tá, e no caso de alguns conceitos, por exemplo, o angst, né, que é angústia, medo ou ansiedade, enquanto tradutor, aonde que o senhor consegue perceber se o Freud ele está dizendo de algo mais... Porque uma palavra, às vezes, significa mais de uma coisa, né? E eu vi, às vezes, eu comparei, por exemplo, a Imago, o Ego e o Id, com a do Paulo César na época, e o Paulo César até colocou um trecho diferente da Ego e o Id. Foi a primeira conversa com ele. E aí ele falou, realmente eu errei aqui, faltou, foi isso que eu quis dizer. E aí depois, na próxima reimpressão, acho que foi até arrumado. E eu lendo, será que o Freud está dizendo aqui, né? Que aqui é isso, ou é aquilo que eu li na folha de trás? Então, é como para o senhor, tradutor, separar o significado, talvez, o significante ali, né, que ele escreve. O discurso do rigor, né, no interior da psicanálise a respeito da tradução, ele tem um caráter muito mais político do que propriamente linguístico. Então, assim, na verdade, eu atualmente, eu me sinto muito à vontade para traduzir os textos do Freud, justamente porque eu sei que já existem outras traduções, né? Outros trabalhos com os quais eu dialogo, ou então outros trabalhos que contribuíram diretamente para a minha formação, como no caso do Paulo César de Souza, em especial, né? E eu percebo essas minhas incursões apenas como uma tentativa, né? Uma tentativa a mais, né? E não como uma resposta definitiva para o que seja a natureza da psicanálise ou alguma outra coisa assim, né? O que eu acho que nós deveríamos questionar, antes de questionar a figura do tradutor, seria justamente a natureza dogmática desse debate. Por que esse debate precisa ser tão dogmático? Eu já tive a oportunidade de assistir, de acompanhar tantos debates vivos e muito interessantes e plurais entre psicanalistas de escolas de pensamentos muito diferentes. Por que no campo da tradução nós precisamos ter apenas uma única resposta, né? E por que nós acreditamos tão firmemente, né, nesse poder meio hipnótico do vocabulário técnico da psicanálise? Quer dizer, quando se diz, por exemplo, que a palavra instinto elimina a possibilidade da própria clínica psicanalítica e tal, eu fico um pouco espantado, porque essa afirmação tem como premissa a ideia de que o leitor é completamente passivo, né, que ele não acrescenta absolutamente nada da sua própria experiência ao ato da leitura, e que ele só é capaz de incorporar, né, para a sua própria realidade, significados que são transportados para ele. A realidade do ato de leitura não é essa, né? E o Freud, a meu ver, em muitos casos, ele se serviu de termos que eram úteis, né? E justamente porque eles eram excessivamente ambíguos. Ou seja, ele precisava de palavras ambíguas para fazer formulações de grande alcance e com as quais ele pudesse trabalhar em um momento seguinte. Ou seja, o Freud não é dono das palavras que ele emprega, né?
da mesma maneira que nenhum escritor, né, e nenhum teórico é dono das palavras que ele próprio emprega. De tantos textos dele, por que esses específicos mais te chamou a atenção para a tradução? Por conta da questão editorial, como eu falei no começo, né? Esses 3 textos foram modificados por décadas. Então, quer dizer, a última edição desses 3 textos é muito diferente das suas edições originais. No caso do projeto, enfim, eu recebi um convite e decidi fazer, né? E foi uma experiência muito interessante, justamente por tratar-se de um manuscrito. E o Freud não queria, né? Que não fizesse, tipo, a gente joga fora. Teve essa dificuldade ao fato de respeito ao Freud, sei lá, em mexer nisso que ele não queria que me tivesse mexido? Eu não tive, eu pessoalmente não tive muitos escrúpulos quanto a isso. Mas há uma outra dificuldade que é de uma outra ordem, quer dizer, é um texto incompleto, né? Então, existem trechos que foram completados pelos editores, palavras que foram inseridas, trechos cuja leitura é ambígua, né? E o próprio plano de trabalho é incompleto. Nós temos na obra ainda do Freud algo não traduzido para o Brasil? Se nós considerarmos aí a edição da Imago, as edições anteriores, eu acredito que não. Tá completinha. Agora, a edição a edição da Companhia das Letras, evidentemente, é uma edição de obras completas e tal, mas todo editor de obras completas faz uma escolha, né? Então, por exemplo, o Paulo César de Souza decidiu não colocar cartas, não Verdade. colocar correspondência. A edição das obras completas em inglês, por exemplo, eles decidiram deixar ali uma parte da correspondência. É uma outra escolha. O único manuscrito, se eu não estou enganado, da coleção da Companhia das Letras, é o texto que eu traduzi, é o projeto, né? Mas outros manuscritos poderiam ter entrado e não entraram e tal. Mas se você somar tudo que já foi publicado em português, eu acredito que não tenha nada que não tenha sido traduzido até agora. Tem um livro chamado As Cartas de Freud, que eu, inclusive, não gostei do livro, que ele sugere que Freud tem vários manuscritos no banco e que alguns desses manuscritos nunca podem ser abertos e lidos, né, em cartas. Isso é um fato? E se for um fato, impacta a tradução? Os manuscritos do Freud estão na biblioteca de Washington, né? Na biblioteca do Congresso americano, em Washington. E estão disponíveis online. Eu tive até a oportunidade de fazer algumas consultas ao texto aos manuscritos do projeto enquanto eu fazia a tradução. Mas não, eu acho bastante difícil que. E o trabalho é árduo para traduzir. Eu imagino que a época para ele escrever tão árduo ou mais. Ele escreve tanta coisa que a impressão que nos dá é que o Freud nem dormia direito. E aí, né, a grande pergunta, talvez a última, para não tanto teu tempo, é possível que o que a gente chama de Freud, na verdade, tenha sido mais de uma pessoa? Não, de jeito nenhum. Isso é muito fácil de determinar por um elemento, a partir de um elemento simples, que é a caligrafia. A caligrafia do Freud é extremamente singular. Ele escrevia à mão os seus trabalhos, ele não chegou, até onde eu tenho notícia, pelo menos, ele não chegou a usar máquina de escrever, né? Ele era de uma época em que o tipógrafo recebia o manuscrito. Ele foi alfabetizado com o alfabeto gótico. Então, assim, a caligrafia dele é muito clara para quem conhece aquele alfabeto, aquelas letrinhas, aqueles contornos. Não para nós, né? Isso tira qualquer dúvida. Inclusive, na biblioteca do Freud, é muito fácil assinalar, por exemplo, as anotações que foram feitas em livros por ele
ou por outras pessoas da família, porque a biblioteca era uma biblioteca da família. A obra do Freud não é tão extensa assim, se nós considerarmos que ele começou a escrever, eu estou descontando aqui as obras médicas, mas se nós considerarmos que ele começou a escrever sobre a histeria, né, e sobre a psicologia, com 30 e poucos anos de idade, e ele só parou de escrever em 1939, quando ele tinha 83 anos, né? Se você fizer a soma aí de 60 anos, quase 60 anos de atividade pelo total de páginas, né, que ele escreveu, não é tanta coisa assim. E aí ele escrevia uma primeira versão do texto, depois ele corrigia à mão, assim, ele passava limpo, né? Ele reescrevia à mão tudo que ele havia escrito antes, e aí depois ele riscava essas folhas do primeiro da primeira versão. E, enfim, os editores né, notam que ele fazia pouquíssimas correções. Quando ele começa a escrever, é porque ele, de alguma maneira, já tem um domínio com relação ao assunto e ele tem uma clareza com relação às suas intenções como autor, né? E é nesse momento, a partir desse momento, que ele começa a escrever. E isso permite a ele também, muitas vezes, transformar o texto, né, o seu próprio texto, em uma espécie de campo livre para associações, né? Ou seja, existem trechos, especialmente na interpretação dos sonhos, isso de maneira mais explícita até. Existem trechos, né, em que o Freud se concede a liberdade de divagar, né, ou de formar devaneios, ou de fugir ao próprio roteiro, enquanto ele escreve, né, de improvisar, né? Mas esse improviso, ele tem como sua contraparte um planejamento muito rigoroso anterior, né, daquilo que ele iria fazer, né, daquilo que ele iria escrever. Então existe a combinação, né, dessas duas tendências na escrita do Freud. Fantástico. Estar atento a isso é também conhecer a biografia dele, né? Sim, o Freud é um autor que pensa em voz alta, né, vamos dizer assim. Enquanto ele está escrevendo, ele está pensando em voz alta. E esse pensar em voz alta, ele tem uma relação com a busca, com a formulação sucessiva de hipóteses, né, e de conjecturas e de explicações possíveis. E esse processo acaba, né, deixando transparecer o quanto o Freud valorizava o próprio trabalho de associação. E vamos lembrar aqui que o trabalho de associação livre na psicanálise não é propriamente um trabalho livre. Não existe associação livre justamente porque existe o significado dessa associação. E o Freud se entrega, em grande parte, ou ele tenta se entregar um pouco a esse trabalho de associação, enquanto ele está escrevendo. E é muito interessante, né, você falou a respeito do aspecto didático da obra dele, é muito interessante a maneira como ele permite que o leitor acompanhe essa construção do pensamento. Mesmo numa situação em que essa tentativa de construção abstrata, ou fantasiosa, ou fantasística, não é tão explícita, esse também é um elemento presente. E o que é interessante no caso do Freud é que ele é capaz de puxar o leitor para dentro desse trabalho. Nós somos, de alguma maneira, nós somos cúmplices. A colocação é perfeita. Em algum momento, lendo Freud, parece que em algum momento ali, parece que a gente é o mesmo Freud. Pensa que isso ali, né? Isso, e esse é um aspecto que está presente no ensaísmo do século XVII em diante, né, ou até antes, no século XVI. Isso está presente nos ensaios do Montaigne, né, isso está presente nas confissões do Rousseau, isso está um pouco presente em Emenda de uma maneira muito diferente lá antes, nas confissões do Santo Agostinho,
essa busca, quer dizer, não se trata apenas de uma busca pela verdade interior, né? Trata-se de uma tentativa de tomar parte, né, de fazer com que o leitor tome parte em alguma outra coisa que o próprio autor desconhece. E o Freud consegue, embora o Freud seja, de modo geral, um autor bastante frio e distante com relação à figura do leitor, ele faz com que o leitor participe de todo esse processo. E para o senhor que traduziu, que é mais do que ler, como resistir talvez à tentação em não se tornar psicanalista? Assim, por que não? Eu não sei, eu não. Eu realmente me interesso, eu me interesso também pela filosofia. Eu sempre tive interesses diferentes. Então assim, a minha atração era de fato uma atração pela linguagem escrita, né? Mais do que qualquer outra coisa. A psicanálise sempre esteve presente para mim, enfim, com outros avatares, né? Com outras formas. Mas a dedicatória, né, pelo menos da obra ou das obras que o senhor assina, seria para quem? A dedicatória, eu não sei dizer. Eu acho que a psicanálise evidentemente tem alguma coisa a dizer em português, não é de hoje, quer dizer, nós temos uma longa história, uma belíssima história, né, a ser contada, né, naquilo que diz respeito aos autores da psicanálise brasileira, né, mas nós temos também uma história daquilo que o Freud pode dizer em português, né? E essa é um pouco dessa história que eu quero contar, né, com o meu trabalho, né? Perfeito. Doutor, assim, muito obrigado. Acredito que fazia muito tempo que eu não aprendia tanto de psicanálise, ou tanto com alguém, como foi agora. Todo mundo que lê tem essa dívida de gratidão com o senhor. Tá ótimo, foi muito bom.